Olá, muito bom dia, que você sinta nesse momento a paz, o calor e o amor de Deus inundando o seu coração. Iniciamos mais um devocional no dia de hoje e hoje eu trago uma palavra ainda sobre o reino de Deus. Quão poderoso é estarmos no reino de Deus, em ambientes que pertencem ao reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é somente espiritual. Muitas pessoas acham que o reino de Deus é somente no espírito. Eu falei anteriormente que o reino está dentro de nós. E sim, ele está dentro de nós, ele inicia dentro de nós. Mas ele não é só um reino no mundo espiritual, ele está sim também no mundo material, no nosso território. E aí eu não falo só de igreja. Quando a gente fala de reino de Deus, a gente acha que se eu estou na igreja, eu estou em um ambiente que pertence a Deus, que está no reino de Deus. Sim, com certeza a igreja ela é e deve pertencer ao reino de Deus. Mas não é só na igreja que você deve pertencer ao reino de Deus. E para trazer essa mensagem, para evidenciar essa mensagem para ti sobre o reino na terra, eu trago a passagem de Josué, no capítulo 24, onde ele está reunido com as tribos de Israel. E lá no versículo 15, 14 e 15, ele diz assim: porém, se vos prevalece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué diz eu e minha casa, ele não está falando eu e minha família. Ele não está falando eu, minha mulher e meus filhos. Ele está falando eu e a minha casa, o meu território. Eu e onde eu habito serviremos ao Senhor. E isso é muito forte, isso é muito poderoso, porque isso se estende, isso vai além do mundo espiritual. Como nós estamos falando agora, o reino de Deus não é só espiritual, ele também está na terra. Afinal de contas, Deus governa toda a terra, todo o território mundial, global, pertence a Deus, é criação de Deus. Se voltarmos lá em Lucas, capítulo 17, 21, já lemos essa passagem, Jesus fala que o reino de Deus está em nós, dentro de nós, e começa em nós. Se ele começa em nós, o reino ele é uma extensão. O reino ele passa a ser onde nós estamos habitando, e não só num plano espiritual, e sim também em um plano físico. E aí, se você está em um ambiente onde Deus não governa, onde Deus não reina, esse ambiente ele está pesado, ele está em um estado crítico de comunicação, só há brigas nesse ambiente. Você sente o clima com muito ruído, e não só na sua casa, estou falando no trabalho, estou falando quando você se reúne com os seus amigos ou com pessoas de convivência, ou seja, é um ambiente onde Deus não governa, onde o reino de Deus não governa. Deus ali não está presente. E aí você tem que tomar uma decisão. Você e a sua casa servem ao Senhor? O ambiente que você está serve ao Senhor? Faz parte do reino de Deus? O inimigo, ele não precisa destruir a sua fé. Ele só precisa destruir o seu ambiente. E um ambiente onde Deus não governa é cheio de medos, é cheio dessa tensão de relacionamentos, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Mas quando você declara que esse ambiente é um ambiente que Deus governa, aí tudo muda. Aí você tem um ambiente de harmonia, tem um ambiente de paz, tem um ambiente de prosperidade, tem um ambiente com a honra e com a presença de Deus. E isso é extremamente poderoso. Olha a diferença em um ambiente tóxico, cheio de ruídos, cheio de medos, cheio de tensão, para um ambiente onde Deus governa, com honra,
com paz, com discernimento. Quando Deus governa um ambiente, Ele está moldando aquele ambiente. Ele está colocando aquele ambiente nos planos de Deus. E aí, quando você declara que esse ambiente que você está, seja no trabalho, seja na sua casa, seja com amigos, etc., pertence ao reino de Deus, você vai ter um ambiente transformado. Então, a partir do momento em que você declara que o ambiente que você está é um ambiente que pertence ao reino de Deus, tudo muda. O tom de voz muda, diminui-se as brigas, a comunicação vai melhorar, você vai tomar decisões mais justas e equilibradas, e você vai ter um ambiente com muito mais harmonia. Então, olha só como é poderoso você estar em um ambiente que é a extensão do reino de Deus. E nesse reino não existe iniquidade, não existe maldade, pecados. E aí eu pergunto para você, a sua casa hoje pertence ao reino de Deus? O que está dentro da sua casa hoje glorifica o reino de Deus ou não? E aí eu vou colocar alguns pontos para você refletir hoje, porque é um ponto que você precisa refletir. A sua casa hoje está glorificando a Deus? O ambiente que você trabalha hoje glorifica o reino de Deus, pertence ao reino de Deus? Se você percebe que a sua casa hoje não pertence ao reino de Deus, que você sente que está num ambiente pesado, cheio de brigas, que você só tem tensão entre você e os seus familiares, com o marido, com a esposa, com os filhos, a sua casa hoje talvez não pertença ao reino de Deus. Então você tem que declarar que o seu ambiente, ele pertence ao reino de Deus. Então preste atenção nessa declaração que eu vou fazer aqui e você repete na sua casa e repete no seu ambiente. Eu declaro que o meu ambiente, que a minha casa, pertence ao reino do Senhor. E aqui o inimigo não tem força, não tem vez e não tem voz. No ambiente em que eu trabalho, no ambiente em que eu exerço a minha função e colaboro para o crescimento da minha empresa e para o meu crescimento pessoal, o inimigo não habita. O que há é o reino de Deus. Deus está aqui e Deus reina no ambiente em que eu trabalho. E aonde eu estou, por onde eu vou e para onde eu irei, o reino de Deus se manifesta. Ao meu redor, o reino de Deus se manifesta. Aonde eu estou, o reino de Deus estará. Estas 3 declarações para o ambiente na sua casa, para o ambiente de trabalho e para o ambiente aonde quer que você vá, vai te cercar do reino de Deus. Vai fazer com que você anule a presença e a força do inimigo. E isso é muito poderoso. Faça isso agora, faça isso já e faça parte de verdade. Deixe com que o reino de Deus entre, faça parte do reino de Deus e deixe que o reino de Deus entre, inunde e governe os ambientes que você está em todos os momentos do seu dia. Essa é a minha reflexão para você hoje. Será que a minha casa e o meu ambiente de trabalho pertence ao governo do reino de Deus? Se não, declare que você está em um ambiente onde Deus governa, onde pertence ao reino, à extensão do reino. E você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Um grande abraço, até amanhã com o próximo devocional, ainda com o tema O Reino de Deus aqui na Terra.